ligação elétrica e pneumática do sensor de medição de pressão diferencial e o display SMC. Então, aqui no sensor de pressão diferencial PSE 550, na parte traseira dele, nós vamos ter a entrada de pressão alta, high, e a entrada de pressão baixa, o low. E aqui na parte inferior dele, o seu cabo de ligação elétrica. Esse modelo ele vai ter dois fios, o azul e o marrom. Aqui no sensor, no display, na parte traseira dele eu vou ter a alimentação elétrica geral do sensor e as saídas digitais dele. E aqui na parte inferior dele a gente vai ter a parte de ligação com o sensor de pressão. Então nesse caso, de acordo com o nosso manual, esse sensor ele é ligado em série com o display. Então o fio marrom positivo e o fio azul negativo. E aqui, de acordo com a variação entre a pressão alta e a pressão baixa, ele já vai variar a corrente entre 4 e 20 mA. E a diferença de pressão dele, lida, vai ser de 0 até 2 kPa. Então, aqui está o fio marrom no positivo do display e o fio azul no negativo do display. Quando o sensor está ligado corretamente, o LED indicativo dele fica na cor vermelha. Quando ele está desligado, o LED apaga. Quando o sensor está desligado, então aqui ó, o LED está apagado. Aqui no display vai aparecer o limite inferior. Como não está passando corrente nele, então vai aparecer o LLL. Então aqui eu vou fazer a ligação elétrica dele. E agora a ligação já está correta. Agora vamos para a parte de parametrização. Para fazer a parametrização, basta apertar o 7 e segurar. Então vou apertar e segurar. Ele vai para a primeira parte aqui da configuração geral do instrumento. Então, aqui é a parte da configuração do display. Quando a saída for acionada, então vai acender o verde. Quando a saída estiver desacionada, o vermelho. Aqui é o oposto. Aqui o display ele sempre vai ficar vermelho e aqui o display sempre vai ficar verde. Então eu vou deixar no parâmetro de fábrica para quando as saídas forem acionadas, o display vai mudar para o verde. Vou apertar o 7 mais uma vez. Aqui vai aparecer o C1 e o C2. Então o display ele vai variar a cor dele de acordo com a saída 1 quando estiver no C1. E aqui o display, a cor dele vai variar com a saída 2 quando estiver no C2. Então aqui eu vou apertar o 7 novamente. Aqui eu vou fazer a parte de leitura. O display ele vai saber com qual tipo de sensor que ele está trabalhando. No nosso caso, a gente está trabalhando com um sensor de pressão diferencial, com pressão máxima diferencial de 2 kPa. Então a gente tem que configurar ele no IN5. Então, apertando a seta para baixo ou para cima, apertando a seta para baixo ou para cima aqui no display, eu vou fazer a integração do display com o sensor. Então, como o nosso é o PSE 550, a gente vai configurar aqui para o IN5. Pronto, agora o sensor, o display já sabe com qual tipo de sensor ele está trabalhando. Nessa próxima parte aqui da configuração é a unidade da pressão medida. Então aqui quando aparece o PA é quilopascal e aqui é milímetro de água, milímetro de H2O. Então ele vai ler coluna d'água ou então pressão em kPa. Aqui nós vamos deixar em kPa. 1HY. Então aqui seria o módulo esterese.
apertando a seta para baixo, aqui é o YN, seria o módulo janela de comparação. Tudo isso falando da saída 1. Então a saída 1 eu vou deixar no modo esterese. Apertando o 7 novamente, aqui seria a saída normal aberta ou a saída normal fechada. Então eu vou deixar na saída normal aberta. Opa, errei. Bom, aqui agora a gente vai mexer na saída 2. A saída 2 também ela pode ser trabalhada em esterese ou janela. Eu vou deixar no modo janela. Aqui eu vou deixar no normal aberto, a saída 1 eu deixei no normal fechado. Aqui é o tempo de resposta. Então quando a saída for acionada, ela vai ter um certo atraso. Então aqui seria de 1 milissegundo, 1 milissegundo, 20, 160, 640 e o máximo é de 1280 milissegundos. Então eu vou deixar para ele acionar rapidamente. Eu vou deixar a saída com atraso de 1 milissegundo. E agora eu vou apertar aqui o 7 até chegar na janela principal. Então aqui, se a gente for variar a pressão do sensor, aqui ele já está lendo o diferencial de pressão entre a parte alta e a parte baixa. Então aqui eu estou variando. O máximo que ele lê são 2 kPa. Então quando passar de 2, ele vai dar o erro de limite superior, que é o HHH. Agora eu vou abaixar aqui a pressão. A parte de parametrização. Então para parametrizar esse produto, basta apertar o 7 uma vez. Então na parametrização geral, eu deixei a saída 1 normal fechada. E aqui ele está parametrizado em 0,49 kPa. Então eu vou mudar aqui, por exemplo, para 0,3. Então eu vou, o primeiro dígito aqui eu vou deixar em 0 e o segundo no 3. Então, quando o diferencial de pressão for superior a 0,3, a saída 1 vai ser desligada. Eu vou apertar o 7 e segurar. Então, a saída 1, modo esterese, já está configurada. Apertando o 7 novamente, ele vai para a gordura. Então eu vou deixar essa gordura em 0, que é a esterese em 0, ele vai variar em cima do 0,3. Vou apertar o 7 para configurar agora a saída 2. A saída 2 está na janela de comparação. Então ele vai ter o P_3 e o P_4. Então eu vou configurar aqui para a saída 2 ficar ligada entre... Peraí, deixa eu voltar lá de novo. A saída 2 ela vai ficar ligada entre 0,5 e 0,6. Então aqui eu configurei o P3, agora eu vou para o P4. Então, dentro desse range de 0,5 e 0,6, a saída 2 vai ficar ligada. Gordura aqui eu vou deixar como 0, a esterese. E agora eu tô na janela principal. Então, abaixo de 0,3, a saída 1 está ligada. Eu vou aumentar o diferencial de pressão. Passou de 0,3, desligou a saída 1. Vou aumentar o diferencial. Passou de 0,5, ligou a saída 2. Vou aumentar o diferencial. Passou de 0,6,
desligou a saída 2. Então, olhando esse gráfico aqui no nosso manual, você pode trabalhar com modo Esterese ou com modo janela de comparação. No Esterese a gente só vai trabalhar com P1 para a saída 1, no modo janela de comparação P1 e P2. Para a saída 2, no modo janela de comparação vai ser P3 e P4. E se for trabalhar no módulo Esterese, para a saída 2 vai ser o P3. E aqui o H1 ou o H2 vai ser a gordura, o range, onde esse sinal vai ser ligado e vai ser desligado. Basta olhar aqui esse diagrama e fazer a parametrização no display. É isso aí.